Para configurar os intervalos, ou seja, preencher noites disponíveis entre reservas, você deve ir na aba de personalizar dentro do alojamento. Aqui eu tenho todas as minhas configurações para estadias mínimas. Então, neste caso, por exemplo, eu tenho uma estadia mínima de 4 noites e uma estadia mínima sazonal de 7 noites. Por favor, consulte o vídeo sobre configuração de estadia mínima se quiser mais detalhes sobre isso. Aqui vamos ver somente preencher noites disponíveis entre reservas. Com essa configuração que eu tenho agora, quando eu voltar no calendário, posso ver que tenho aqui 5 noites que não estão disponíveis porque respeita a minha estadia mínima sazonal, como põe em vermelho. Então, neste caso, se eu quiser aceitar e abrir esses intervalos, devo clicar aqui e abrir o meu intervalo. Então, por exemplo, vou adicionar aqui, o meu mínimo seria de 1 noite. Por exemplo, estou disposto a aceitar uma estadia mínima de 1 noite entre reservas. Então, vou salvar essa configuração. Voltando ao calendário, poderá ver que essas noites se tornaram disponíveis, porque estão entre 2 reservas. No entanto, posso ver que o mínimo efetivo agora da minha estadia é de 5 noites. Mas por quê? Como assim? Já que eu defini 1 noite como mínimo. Basicamente, voltando aqui, nas configurações de estadia mínima, eu disse que eu não era flexível, ou seja, eu deixei em branco a janela de flexibilidade. Então, o cliente só poderá reservar uma estadia que tenha o tamanho exato do intervalo existente. Como o intervalo existente agora é de 5 noites, só poderá reservar 5 noites. Então, se eu quiser ser flexível e deixar a possibilidade para os clientes reservarem 1 noite, adicionaria aqui 6 noites. Por que 6 noites? Lembrando que a nossa regra mínima sazonal é de 7. Então, o que consideramos entre reservas seriam menos de 7 noites. Então, seriam 6 noites. Guardei a alteração, volto aqui no calendário, verá que alterou para 1 noite. Então, quer dizer que cada cliente poderá reservar aqui 1 noite. Então, ao configurar seus campos de intervalos entre reservas, não se esqueça de especificar se você é flexível ou não, ou se deseja apenas o tamanho do intervalo disponível. Você também pode ter regras diferentes. Então, por exemplo, se um proprietário não quer preencher para este período, aqui acima, não quer aceitar nenhum intervalo, é somente selecionar aqui e adicionar as regras que não quer preencher. Pode também criar regras diferentes. Então, por exemplo, para dezembro, quero adicionar uma regra diferente em que o meu mínimo não vai ser 1 noite, mas sim 2 noites, e deixo a janela de flexibilidade em branco. Então, salvando essa regra aqui para outubro, se eu guardar essa regra, mesmo tendo preenchido aqui 1 noite, se eu voltar no calendário, posso ver que voltou a não estar disponível essas noites entre reservas.